nome é Lian, de batismo Marília Furtado de Andrade, ou Marília Andrade. Então, Lian é meu nome do meio, que eu adotei desde 2008. E eu nasci em Belo Horizonte, vim para Londrina em abril de 74, com o marido, Manuel Costa, e a filha Helena da Silva Costa, que tinha poucos meses de idade. E vivi aqui até outubro de 74, aqui em Londrina. Então, de abril de 70 a outubro de 74. 44 anos que eu vim morar aqui. Costumo brincar que eu vim para Londrina mandada pelo Mao Tse Tung, porque quando eu comecei a militar em política, em 67, em Belo Horizonte, com 16 anos, meus primeiros contatos no colégio estadual, onde estudou também a Dilma, mas ela saiu antes, 3 anos mais velha. Eu conheci, além do pessoal do Partidão, que era não era tão forte lá, conheci também o pessoal da Ação Popular, que era uma organização que estava virando maoísta radical. Então entrei, logo em seguida meu ex-marido, né, na época namorado, Manuel, também voltou de uma viagem pela América Latina, que ele queria ir para Cuba ser guerrilheiro, aprender guerrilha. E ele que me trouxe o marxismo quando eu estava com 16. Aí ele foi, voltou, eu já estava engajada no movimento e ficamos então em Ação Popular, cuja política na época era recrutar para um processo de proletarização. Muitos grupos lá no movimento estudantil, que a gente ficou mais ou menos na rua, direto, o ano inteiro em 68, fazendo comícios, panfletagens. No processo de proletarização, logo depois de sermos presos no Congresso de Biúna, em outubro de 68, já estava programado que depois do Congresso vários já iam se proletarizar. Então nós fomos mandados para a cidade industrial de Belo Horizonte, sem mudar nome, nada, atuar lá. Eu queria ser operário, mas não deixaram, me achavam muito nova, muito inexperiente. Eu acabei indo dar aula de alfabetização de adultos para as mulheres dos operários recém-demitidos da greve de outubro de 68. Que idade você tinha? Tinha 18. 68. Eu sou de 50, então é sempre fácil calcular a minha idade pelo ano. Então nós fomos para lá viver a proletarização. Casa, a água era cisterna, depois a casa não tinha nem luz, era lampião, era uma situação... Os vizinhos, vivia levando criança faminta, doente, ficando cega, tudo de desnutrição. Então entrei em contato a primeira vez com a miséria mesmo. E depois com a perseguição política. Foi lá que eu fiquei grávida da Helena também. E em maio, nós chegamos lá em novembro, né? Outubro, novembro. Em maio, nós fomos fazer uma pichação de 1º de maio, abaixo ditadura, abaixo arroz salarial, grupos de 3 pela cidade industrial, nós éramos 20, assim. E um foi preso até na equipe que estava o Mané, meu marido, na época. E ele estava com uma agenda, então caiu a direção de AP. E a nossa chefa, Delcy Gonçalves, Cici, que foi barbaramente torturada, tem depoimentos dela, muitos depoimentos. Quando ela caiu, a gente estava no processo, já um grupo, de passar para o PCdoB. O Mané e outros achavam que a Ação Popular estava muito liberal. Liberal para nós é quem não toma cuidados com a segurança. Então foi um cara no Rio, Marvin, era até nicaragüense, estudante de economia. Lá ele trouxe um contato com o PCdoB, que era o Ciro Flávio de Oliveira Salazar, mas ele chegou... Era com o Carlos o nome dele. Então nós convivemos com o Carlos de maio a janeiro, maio de 69 a janeiro de 70. E aí, como a AP tinha caído, a gente foi pegando os operários todos de AP e passando tudo para o PCdoB.
Em setembro, nós fomos ao Rio, o Carlos, o Mané, eu e mais um operário, que era o mais politizado, o Vitório, para uma reunião com o Comitê Central, que era o Link Oeste, não era o comitê, um membro do comitê. Numa casa, fomos de olhos vendados, tudo aquilo, onde passamos 3 dias. A primeira coisa que ele ficou decepcionado foi com a minha barriga de 6 meses, que eu não sabia, fui saber em 78, 19 anos depois, que ali eu fui rejeitada para o Araguaia, por causa da gravidez. E assim, a ação popular estimulava ter filho, e o meu marido queria muito ter filho, eu não queria. Ficou aquela coisa que para ser bom operário tem que ser uma família normal, operário, tem filho. Eu vinha saindo de uma depressão na adolescência, de falta de sentido da vida, eu tinha muito medo de ter filho. E ter um filho que quisesse se matar, como eu pensei durante uns anos da minha adolescência. Mas o Mané falava, com o marxismo ninguém vai ter depressão. E aí foi aquela discussão, meses, eu não queria ter, e aquela pressão, papapá, até que eu cedi. Lembro o último argumento que eu li na revista Life, uma reportagem sobre os hippies, e um casal falava assim, ele falava assim, ela amamenta no peito e eu na garrafa, na mamadeira. She breastfeeds, I bottle feed. Aí eu falei, Mané, se você topar dividir meio a meio a criação desse filho, E depois também, quando falaram, precisa para guerrilha, não pode ter filho, aí eu falei, eu até posso ir para guerrilha, mas eu não entrego minha filha para minha família. Aí em 78, quando eu encontrei a viúva do Pedro Pomar, ela me contou que nesse momento eles pensaram em ficar com a Helena para mandar a gente para a guerrilha. Mas eles acharam que estavam muito velhos. Então, por isso, a gente veio parar em Londrina. Ficamos esperando o partido dizer para onde a gente ia, de setembro de 69 até abril de 70. Assim, meio no stand-by. Helena nasceu em dezembro. Aí tem aquela historinha que eu até contei agora, de Londrina, que minha mãe falava que ia dizer que eu fui para Londrina, só que eu nem sabia para onde eu ia. Mas era uma cidade que ela achava fácil contar quando perguntassem, já que ela não sabia para onde eu ia. Aí eu tive que ligar para ela quando Lincoln Cordeiro Oeste falou que a cidade era Londrina. Ligar para ela e falar, para não falar que eu fui para Londrina, inventar outra cidade. Aí ela falou, vou falar Jussara, em Goiás. Ela nem desconfiou que eu tinha vindo para cá. E aí, nesse dia, também é interessante esse dia lá, esses 3 dias nesse aparelho no Jacarepaguá. O Lincoln Oeste foi morto nessa mesma casa, fuzilado, acho que 3 anos depois. Mas aí numa manhã ele chegou assim, vibrando, falou, sequestraram o embaixador americano, que era 7 de setembro. Assim, eufórico. Aí eu falei, mas como você fica alegre? O nosso partido não é contra as ações foquistas, ações de indivíduos, para fazer o povo vir atrás e tal. Ele falou, mas é impossível não ficar alegre, é impossível. E depois a gente vê que o partido estava dividido em 2 grupos. O grupo do João Amazonas, que queria fazer um foco no mesmo estilo que a linha chinesa condenava, ou a linha Pedro Pomar, que foi na mão de quem eu caí, no colo, porque ele que veio dar assistência a nós no Paraná. Ele só chegou aqui em agosto, ou seja, quase um ano depois que eu recebi a primeira diretriz desde setembro do ano anterior. Aí ele falou, você vai estudar. Você vai trabalhar no movimento estudantil. Falei. Eu larguei o 3º colegial em Belo Horizonte em outubro. Os professores chegavam para mim lá no estadual, porque eu era amiga, assim, gostava.
Por que você não quer o diploma do colegial? Faz um trabalho de cada matéria, a gente te passa. Aí eu toda arrogante, nunca mais vou estudar. Tipo assim, vou ser guerrilheira, né? Aí eu tive que fazer um supletivo, foi o maior curso para eu ter esse diploma, em poucos meses, para poder fazer vestibular e entrar na faculdade. E ficava me convencendo que era importante, porque eu queria ser operária ou camponesa, que a gente aprendia nos documentos sobre a Revolução Chinesa e sobre a, em curso, Revolução Cultural, e movimento estudantil na França, movimento estudantil nos Estados Unidos, todos muito radicais. Então, que o jovem que quisesse ser revolucionário, ele tinha que ser operário ou camponês, não tinha outra opção. Então, eu ser condenada a voltar a ser estudante e organizar o movimento estudantil, ou tentar organizar num lugar de fronteira, isolado, inculto, né? Então, era um desafio, assim, terrível para mim. Mas muitos desistiriam, né? O que fez você continuar na luta? Olha, uma coisa assim, se eu saísse, eu ficaria solta, porque ninguém ia confiar em mim, né? Se eu fosse me exilar espontaneamente, sem ser obrigada a me exilar, também ia correr o risco de ficar isolada. Então, a gente, como seitas em regimes ditatoriais, se fecha e fora dali você não existe, né? E eu tinha um marido como companheiro de luta, né? Mesmo eu querendo separar desde a primeira semana de casada, mas todo mundo em volta proibia, não pode separar, o importante é que tenha o mesmo objetivo. Então, a gente se sentia Vietcong, apesar de não estar lá no Vietnã, nem não estar na China como guarda vermelho, a gente ficava lendo avidamente, ouvindo rádio Pequim, rádio Tirana, enterrando os livros e de noite tirava para ler. Então, era uma conspiração tipo cristão primitivo, né? De missionários, de morar em bairros mais pobres e atender a população carente nas formas que a gente podia, de dar assim... Lembro que um cara de AP falou que a gente mexia com caridade, filantropia e não com política, porque a gente deu escova de dente para os filhos desse Vitório. Depois eu li uma vez o Álvaro Cunhal de Portugal, ele fala que quando ele já era militante, ele foi mandado para uma zona rural e de manhã ele estava lá numa bica, escovando o dente. Chegou uma criança, assim, uns 6, 7 anos, apontou e falou, isso que é livro? Quer dizer, a criança nem sabia o que era escova de dente, nem livro. Então, era esse atraso. Então, eu me inspirava. Se lá na China todos os jovens vão fazer isso, então por que eu vou recusar? Mas, no íntimo, eu torcia para eu ser presa ou exilada. Só que o meu marido não deixava, porque ele era segurista, seguríssimo. Não podia fazer nada que corresse risco. E o Pedro Pomar também. Conta o milagre, não conta o santo. Vai devagar. Não provoca. Então, era assim, a gente pensava. Quando reclamava, ele falava, nós estamos vivendo fascismo, deem graças a Deus que estão vivos. Porque todos de Belo Horizonte que passaram de AP para o PCdoB e foram para o Paraguai, todos morreram. Não sobreviveu nenhum. Outros que ficaram em AP também morreram um montão. Eu digo, no Brasil foi só 300, mas para mim, a maioria era meu amigo, meu conhecido. Então, para mim, foi muito mais, né? Claro que a Argentina, 30 mil, Chile, 12 mil. Mas se fosse, mesmo que fosse um... E o Pedro Pomar, para mim, foi um trauma, assim, a perda dele. Quando ele morreu, em 76, no dia seguinte ele ia morar conosco. Estava a casa arrumadinha em Belém. Bom, vamos conversar, então, de quando você chegou a Londrina. Vocês chegaram como uma família, você tinha... Fomos morar na Vila Casone, lá numa casinha. Quem eram os seus contatos? Nenhum. O Mané veio na frente, alugou uma casinha ali na Vila Casone, e essa tinha água e luz. Já era um upgrade em relação a Minas, né? E tinha 2 casas na frente. Uma era um motorista de ônibus, com umas criancinhas, na frente eram outras famílias, do lado era uma mulher que lavava roupa,
Era um bairro, assim, convivial. E ali a gente ficou de abril a agosto esperando Pedro Pomar, sem saber o que fazer, fingindo que trabalhava. Mané saía cedo, que a gente não sabia o que a gente ia ser escalado para fazer. Então não podia se comprometer com nada. Eu ficava cuidando da Helena, lendo, pintando quadros. Pintei aquele episódio de My Lai, o massacre do Vietnã. Pintei um quadro com aquilo, ver o gosto. E dei para Pedro Pomar quando ele apareceu. Sim, os mortos amontoados. Era período difícil. Aí você foi fazer o supletivo? Não, aí eu antes, fui fazer o supletivo, mas eu fui fazer também um curso de primeiros socorros, de enfermagem, fui trabalhar no hospital evangélico, porque eu queria aprender primeiros socorros para guerrilha. Achava que vinha uma guerrilha. Eu pensava que o partido tinha trabalho no Brasil inteiro e que, no momento, ia eclodir um monte de lutas e essas lutas iam se transformar numa guerra popular, estilo Vietnã. Eu queria acreditar. Você não se sentia tão isolado? Vocês não se sentiam tão isolados sozinhos, então? Não nos sentimos, apesar de, na prática, estarmos aqui, não tinha interlocutores. A primeira pessoa que eu conheci foi Celinha, que eu vi no jornal, acho que foi em outubro. Eu cheguei em abril, né? Um anúncio que ia ter uma palestra do Dinho sobre o movimento hippie na ULIS. Aí eu fui para lá. E lá conheci a Celinha e a Jussara, essa que foi assassinada pelo filho há pouco tempo. E a palestra do Dinho foi excelente, assim, eu vibrei, fiquei fã, assim. Falei, ai, Deus, acendeu uma luz para mim. Ai, tem vida inteligente nessa cidade, né? Você encontrou os seus, né, próximos. Mas ainda aí eu fui fazer cursinho também para encontrar gente. Fiquei amiga da irmã do Márcio Almeida, que também entrou na pedagogia. Foi quando saiu o Pasquim. Então era assim, também outra luz para gente, bem-humorada. E no final desse ano, eu também fui visitar minha família, que eu não via desde janeiro. E meu irmão tinha se politizado também, entrou na faculdade de economia, estava começando, a gente trocava muita ideia. Então eu voltei com um pouco mais de baterias carregadas para fazer o vestibular, que eu queria fazer medicina, mas tinha medo, primeiro, de não ter dinheiro para pagar, segundo, porque era o dia inteiro, eu não podia não ficar com a Helena. E terceiro, que eu podia não passar no vestibular. Mas foi tão fácil aquele vestibular, eu teria entrado na medicina tranquilo. Aí eu escolhi o curso com menos risco de não passar e com menos risco de não ficar com minha filha, pedagogia à tarde. E comecei a faculdade, horrível. Você entrou na faculdade aqui na 71. O vestibular foi em janeiro de 71. E aí era fingir de burro o tempo inteiro, porque era de um nível atroz. Nem vou falar muito. Eu sei que eu fiz um curso lá de 3 anos e meio, nunca abri um livro. Muito fraco, triste. Eu quis desistir 1000 vezes, Mané não deixava. Mas ele mesmo não queria estudar, ele viajava vendendo remédio para laboratório, para ter uma fachada. E não queria estudar, tinha um certo bloqueio. E eu aprendi mesmo foi jornalismo. Minha temporada em Londrina foi jornalismo e pesquisa, porque eu fui dar aula de alfabetização, que eu tinha aprendido o método Paulo Freire e pratiquei na cidade industrial em Belo Horizonte, com as mulheres dos operários. E aqui eu fui dar aula, mas já era o Mobral, eu fui oficial. E eu dei aula nos 5 bairros de Londrina, para Boias Frias. Até fui várias vezes com eles derriçar café, né? Para conhecer a vida. Escrevi um conto, crônica, que ainda no DCE a gente organizou, que eu queria ganhar o Dinho. Então, convidei ele para... Eu fui bater na porta do DCE, do Márcio, falei, posso fazer um jornal? E convidei o Dinho também para fazer um movimento, antes do jornal até, através da Celinha, Marcelo, Roldão, Nilson, Cleusa,
que a Celinha trouxe toda essa turminha, que faziam atividades culturais, teatro, jornalismo. Aí eu fiquei logo amiga deles, eram todos mais novos que eu. E eles estavam se sentindo órfãos por causa da repressão que tinha tido, eles faziam trabalhos operários não, de movimento de bairro, com o Alfredo, que era padre episcopal, cunhado do Chô. Aí foi essa turminha toda. Aí uma ideia foi comemorar os 100 anos da morte do Castro Alves. Não lembro se foi o Pedro Pomar que me sugeriu isso, porque ele sempre me sugeria tudo quanto é tema a favor dos negros. Lima Barreto. Ele sempre me sugeria fazer ações desse tipo em favor dos negros. Eu estranhava, porque Londrina não tinha quase negro, mas ele incentivava isso. Então enchemos a faculdade de filosofia de cartazes com as frases mais subversivas do Castro Alves. Aí era lindo, porque eles não podiam nos reprimir com essas frases. Essas estratégias. Né? O Dinho fez um jogral, né? Então, assim, parecia que tudo ia bem. O Dinho tinha um grupo de estudo de poesia também, no Cesulon. Mas aí eu comecei a ficar tão amiga dos meninos, de Celinha. Inclusive a Celinha disse que nesse primeiro encontro, ela achava que ela que estava me ganhando para a política. Muito engraçado. Ela com 16, eu com 20. Né? Uma tentando aliciar a outra. Então caiu a sopa no mel, né? Primeira vez que eu lembro na casa do Marcelo, que era um aparelho, né? Chegou Roldão, Celinha, Cleusa, aí todos se abraçavam efusivamente. Se viam todo dia, mas banzai. E eu ficava olhando e pensava, que gente gozada, eles se abraçam, né? E eu custava para abraçar, porque mineiro é muito contido, minha família também. E fui aprendendo a ficar nesse grupinho de jovens e aí praticar jornalismo com eles. E aí a coisa começou a desenvolver bem, a partir desse momento. O Novo Jornal surgiu logo em seguida, né, em 71. Eu lembro que foram todos trabalhar lá, eu pedi para o Pedro Pomar, ele não deixou, o Mané também não, porque eu não podia aparecer em nada, muito triste. Mas no jornalismo estudantil podia, porque não era nada, eu não assinava nada, meu nome não aparecia em nada. Então isso era permitido. E toda vez que eu ia a Belo Horizonte, eu trazia 1000 ideias do movimento estudantil de lá, que meu irmão me passava. Assim, ele contava tudo que estava fazendo, ele depois ficou um ano no Chile, trouxe um monte de coisas do Chile. Então, o Pedro Pomar dava assim, orientação geral, estudo do marxismo, do maoísmo, a conjuntura internacional, mas na hora da prática, como organizar, era o pessoalzinho trotskista de Belo Horizonte que eu me inspirava. E ele, o Pedro, não achava ruim, porque desde que eu comecei a militar, todo líder que eu encontrava, eu fazia 2 perguntas. Qual o papel de Stalin? Que eu não engolia. E o segundo, a minha família é inimiga ou aliada? Eram as 2 perguntas. Os caras ficavam em maus lençóis. Né? Nunca me ficava claro qual que era a coisa, mas eu ia entrando porque eu queria fazer revolução, eu queria justiça social. Isso que eu ia perguntar. No início, o que me moveu, quando eu conheci o Mané, em agosto, 21 de agosto de 66, é que ele era bonito, primeira vista, porque eu vi ele assim, na praça, e falaram, aquele ali é o irmão da Eliane, nossa colega de colégio de freira. Ele acabou de voltar de Nova York, aí eu, bonito, voltando de Nova York, só pode ser esse. Aí já falei, amor à primeira vista. Aí depois a irmã dele falou, ele só fica em casa lendo. Eu não conhecia nenhum homem que lia. Mas eu não sabia o que ele lia. Aí até que o dia que eu conheci, 6 meses depois, e ele começou a me dar Gorky, Eric Fromm, Krishnamurti, meditação. Ele aprendeu isso tudo no Village de Nova York. Aí eu li também, um outro amigo me deu Engels, A Origem da Família. Aí eu vi que tinha uma hipótese de uma sociedade matriarcal. Eu falei, mulher tem vez.
Então era assim, mulher tem vez de usar o cérebro num coletivo e ainda ajudar a humanidade. Falei, eureka! Que vanguarda, né? Achei o sentido da vida, que eu tanto buscava. Eu achava que eu ia encontrar em Nova York, Paris, Hollywood, mas encontrei aqui. Né? Encontrei aqui, então vou nessa. E aí o movimento estudantil eclodiu, não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Então era uma... E ele ainda foi 4 meses longe para eu testar minha paixão. Sem ele, se eu acreditava. Aí eu fiquei estudando, mudei para o colégio estadual, fiz o curso de alfabetização. Falei, agora com ou sem ele eu estou nessa. Aí quando ele voltou, eu que recrutei ele para a pena. E os meus coleguinhas de AP ficavam, não, esse cara veio dos Estados Unidos, deve ser da CIA. Pequeno burguês. Eu até que ninguém duvidava de mim lá. Assim, e aqui também foram duvidar de mim anos depois, por outras causas, né, que vem mais para frente. Você quer que eu siga no fluxo? Então, Londrina, primeiro foi a revista Terra Roxa, o jornal Terra Roxa, que deve ter edição aí, nunca mais vi. O Roldão me apresentou o Versosa para ser diagramador, porque eu não entendia nada de diagramação. E eu ia acordar o Versosa, dar café da manhã para ele, tudo, para ele vir fazer o jornal. Era difícil, porque à tarde eu tinha que ir para a faculdade, à noite eu ia dar aula de boia frita, eu só tinha de manhã para fazer o jornal. E ele era boêmio, então de manhã eu acordava ele, assim, 10 da manhã, conseguia trazer ele para o DCE, até 1, quando começava a aula, quando eu não faltava, porque tomei segunda época por falta e algumas. Aí assim que eu aprendi a diagramar, aí eu não precisei mais dele. Ele ficou meio puto. E eu consegui, assim, vender anúncio nas ruas. A Cleusa começou a me ajudar, foi a primeira. Porque os outros estavam muito ocupados no Novo Jornal. Então a Cleusa trabalhava ali no mesmo prédio, na biblioteca, ela tinha um tempinho. E ela era muito dedicada e suave, doce, contrapunha o meu militarismo, assim. Aí a gente foi vendendo anúncio, eu fui na Folha de Londrina, assim, na cara de pau, com o gerente administrativo, pedi para ele fazer o jornal com desconto, ele concedeu. E aí, quando chegou a época da eleição, o Márcio Almeida quis pôr na chapa de presidente um cara da medicina, a coisa mais errada que o Nilson falou. Pô, se metade dos alunos da faculdade estão em Direito e Economia, como é que você põe pelo 2º ano um cara da medicina? Não dá. Mas eu estava chegando, assim, e... antes disso tem um episódio interessante, que é legal os episódios. O Pedro Pomar chegou uma vez e falou assim, ó, o Ronald Rocha, que é da diretoria secreta da UNE, foi preso, está sendo barbaramente torturado, nós temos que salvar a vida dele. Então, você podia escrever uma carta defendendo a vida dele e pôr aí pelo correio secretamente em todos os lugares que você souber que tem gente que pode ler. Aí eu mandei para o DCE. Bati a máquina e tal. E aí eu fui numa reunião da diretoria que tinha um cara lá falando, olha o que nós recebemos, que subversão. Nós vamos investigar isso aqui pela máquina de escrever, nós vamos descobrir e vamos pôr essa pessoa na cadeia. Né? Essa pessoa está fodida, assim. E aí você? Eu quietinha ali, né? Ninguém veio em casa ver máquina de escrever, ninguém veio. Terrorismo puro. Né? Aliás, essa máquina de escrever foi presente que Mané vendia remédio, ele ganhou o prêmio de melhor vendedor. Tinha direito a uma geladeira. Eu falei, não, quero uma máquina de escrever. Um Olivetti azul turquesa. Então, aos poucos, assim, eu fui me sentindo mais em casa, em Londrina. A gente lia o Estadão todo dia, de cabo a rabo. Tanto que em 73, quando o pai do Mané, que era deputado em Minas, presidente da Assembleia Legislativa, Arena, PSD, teve um infarto intestinal, que morreu 20 dias depois, eu vi a notícia no Estadão, li no Estadão, li no DCE. Aí liguei imediatamente para o laboratório, o Mané estava numa reunião em Curitiba, e ele pegou e foi direto para Belo Horizonte. Já era durante a campanha eleitoral, eu nem fui,
por causa da campanha eleitoral, que a gente perdeu. O nome da chapa, todo mundo, eu também dei. Eu adoro dar nome para as coisas. Sim, adoro, até hoje. Adoro inventar nome. Então, perdemos fragorosamente, claro. Não por causa do trote de calouro que o Nilson fala, é porque direito era a maioria, direito e economia. Não tinha gente de lá. Até mandei a Celinha estudar economia para aumentar, para ter uma liderança. Coitada, que tortura para ela. Depois mandei, né, uma irmã fazer medicina também. Era assim, a gente achava que tinha que ser tudo utilitarista. É a partir dessa derrota que o grupo se rearticulou. Aí em dezembro, a gente foi derrotado em setembro. Logo em seguida teve aquele episódio que eu fui quase enquadrada no 477, na minha classe, que foi instaurado um inquérito policial militar pelo tenente Raul, que durou 40 dias úteis. Todos os alunos foram ouvidos e ninguém me incriminou. Assim, super lindo isso ter acontecido, porque todas sabiam que eu estava tomando iniciativa. Mas todas queriam também, então era um anseio de todas. Então não caíram no golpe do inquérito. Eu não sei quem foi que mandou esse inquérito. E assim, o dia que eu fui ouvida, eu nem achei o tenente Raul muito chato. Eu acho que ele estava cumprindo ordens. Tanto que ele avisou que ia me prender. Alguém tinha mandado, ó, pega essa aí. Né? Não sei se iam prender, o que iam fazer comigo. E ele avisou, numa classe que tinha uma colega minha. Então, ele conhecia todo mundo. Então, acho que ele foi até bonzinho. Né? Só que eu saí de Londrina no momento que ia ficar bom. Isso eu lamentei. Antes eu queria ir embora daqui, depois eu só pensava em voltar. Não podia, porque eu já estava em outra tarefa que não podia voltar. E aqui eles estavam no máximo, né? Vivendo coisas incríveis de coletivo, de liberdade, de cultiva cultura, inteligência, jornalismo, tudo bacana. Eu sabia, eu comecei, depois que eu fui embora daqui, né? Que ano você foi embora? Outubro de 74. Porque aí eu estava voltando, depois do 477, que a irmã do Roldão publicou uma matéria contando desse inquérito policial, e aí foi arquivado, a professora pediu demissão, foi embora. Aí, no fim do ano, a gente não tinha nem onde noticiar isso. Então, saiu no Novo Jornal essa reportagem. 2 páginas. Irmã Rosi Arruda? Ela também trabalhava lá. E o Roldão contou a história para ela, ela falou, vou escrever essa história. Foi corajosa, né? Porque não sabia nem quem ela estava enfrentando. Eu contei tudo para ela, ela não pôs o meu nome, né? Porque não estava, ninguém dizia que eu era avisada. Falou da turma toda, que estavam buscando um bode expiatório para enquadrar no 477. Aí no fim do ano, em dezembro, lembro bem desse dezembro de 73, na casa do Marcelo, apartamento. Cleusa, hoje mesmo eu falei com a Cleusa, ela não lembrava dessa reunião, que a gente traçou toda a estratégia de ganhar o DCE, de fazer um jornal, de dar cursos. Não tinha faculdade de jornalismo em Londrina, então de dar cursos de jornalismo estudantil para atrair os estudantes, curso disso, daquilo, para aglutinar, para criar uma oposição ao DCE do Nilo de Queixa. Depois, então, das primeiras reuniões desse grupo de estudos de imprensa estudantil, GEI, que houve essa sessão que o Nilson conta, para escolher o nome do jornal e tal. E aí começamos a fazer o jornal, ganhamos o apoio do Cesulon, que dava uma verbinha no diretório, dava o local para a gente ficar ali do lado do Teatro Universitário. E aí eu tinha visto em Minas Gerais as pesquisas lá que o DCE de Minas fazia com os estudantes frequentemente. Então bolamos uma pesquisa, fomos de sala em sala, aplicando a pesquisa. E foi assim. Aí não sei o nível de detalhe, que já contaram tanto sobre esse período, né? Aí dava aula também, eu escolhi o último bairro, que era o Novo Horizonte. A gente morava aí, então, na Rua Goiás, Helena.
tinha um monte de amiguinhas, a gente adotou umas menininhas também que eram desnutridas. E eu mexia com soja, dava aula no fim de semana lá no Novo Horizonte, de culinária, para aprender a fazer comida com soja, para ter mais proteína, né, nos trabalhadores. E a soja estava começando a ser cultivada aqui, era bem barata. Não rendeu muito. Também os alunos, assim, meus alunos, assim, primeiro dia de aula, eles já morriam de rir que eu chamava Marília. Falava, essa aí tem nome de cidade. Às vezes que eu ousei falar a palavra greve, ninguém sabia o que queria dizer greve. Então o nível, assim, era muito triste mesmo. Eu tinha aluno, assim, de 9 anos a 75. Então era difícil dar aula também. Dava para alfabetizar, mas eles chegavam do boia fria, né? Acordavam 4 da manhã, dormiam na carteira. Era de chorar de dó. Bom, aí você deixou Londrina em final de 73, você... Não, final de 74, depois da vitória do Poeira. Que é aí que eu recebi esse recado, em outubro. Eu tinha formado em junho, então eu já estava ilegal, Nilo de Queixa ficava subversiva, mandar te prender. Então eu já estava ilegal. Então eu falei, é melhor ir embora mesmo, para não cutucar a onça com vara curta. Já tem a turminha toda aí, que é super competente, né? E vai tocar e tocar, acho que muito melhor do que se eu tivesse ficado. Então foi bom ter... Eu acho que foi até bom, mas eu devia ter voltado depois, fazer um pós, alguma coisa, devia ter voltado para cá. Para onde você foi? Fui para São Paulo, fomos para São Paulo, ficamos lá 1 ano e meio, ou 2, 1 ano e meio. Ficamos, em abril de 76, a gente deixou São Paulo. Num Fusquinha, Pedro Pomar, Mané, eu e Helena, fomos para BH. Ele não ia de mudança, mas ele foi com a gente, passou uns dias. Nós estávamos planejando mudar para Belém. E ele era paraense, então ele cultivava o sonho de passar uma temporada lá, menos clandestina. E nesse período que eu comecei a ter um monte de pesadelo com ele, numa casa cercado pelo exército, eu procurando uma saída secreta e não achava. E falando com ele quando eu acordava, né? Vai embora do Brasil, não fica aqui. Tá. Aí aconteceu exatamente isso, em dezembro de 76. Eu fiquei em São Paulo esse período, dando atendimento a Londrina, vim aqui mais ou menos cada 2, 3 meses, passava um dia ou 2 em reunião com a turma, trazendo a política do partido, discutindo documentos, discutindo a prática aqui. No começo eu ainda ia no DCE, depois pareceu que era perigoso, não devia circular, e só ia em casa. E o Pedro Pomar também me fez uma coisa que eu chamo de meu mestrado, porque eu fiquei esse tempo todo em São Paulo fazendo uma pesquisa sobre a colonização do Norte do Paraná. E escrevendo alguns artigos teóricos sobre capitalismo, boia fria. Escrevi um outro sobre João Cândido. E acabou o pessoal editou uma revista aqui que tinha esses artigos, chamada Terra Roxa e Outras Terras. Não saíram outros. Assim, bem primarinho a minha pesquisa, mas eu era tão sozinha. Só o Pedro que vinha e me dava uma orientação ou outra do que fazer. Antes, aqui em Londrina, teve o evento que eu não falei, né? Do Clóvis Moura, sobre escravidão. Celinha desempenhou no palco. Uma coisa incrível, foi bacana. Esse Clóvis Moura era muito chato, falava devagar. Porque ele era amigo do PCdoB, então era o cara que o Pedro Pomar tinha. E também o Francisco Assis Barbosa, que não era PCdoB, mas era o biógrafo do Lima Barreto, que o Pedro queria muito que a gente popularizasse o Lima Barreto como um escritor mais popular, em contraponto ao Machado de Assis, que ele também curtia, mas o Lima falava mais dos pobres. Então nós fizemos um jogral, foi incrível, Marcelo, Nilson e eu. Com os meninos do Colégio de Aplicação, fizemos um teatro. Eu nem tenho texto, o Nilson e o Marcelo têm, eu gostaria de ler de novo. Essa apresentação foi legal, a Nietzsche, que era muito boa, esses festivais de teatro dela, a gente aprendia muito. Teatro Jornal, então amei descobrir o Teatro Jornal com Apolo, a mulher dele que morreu depois, né?
E aí, quando eu fui embora, então eu trabalhei nesses artigos e depois disso fomos para Belém. E como é que continuou a sua militância? O Pedro Pomar ia morar conosco, estava em curso, eu fiquei sabendo então na época, uma luta interna feroz dentro do partido. Fala um pouco de como você conheceu o Pedro Pomar e traça um perfil dele, já que ele é uma pessoa que... Ele era muito parecido com meu pai. Então foi uma substituição, mais velho que meu pai. Meu pai é de 26, o Pedro é de 13. 13 anos mais velho. Mas era um cara assim, muito intelectual, prezava a máxima do Drummond, né? Lutar com palavras, a luta mais vã, no entanto eu começo, mal rompe amanhã. Então ele insistia comigo o tempo todo para estudar, para escrever. Falava, nós não somos partido de classe operária, nós somos uma organizaçãozinha positivista. Nós nem sabemos o que é o marxismo ainda. Nós temos que estudar e aprender, temos que ser humildes. Então ele falava muita coisa marcante para mim. Eu queria muito mais, mas o tempo era curto e ele não era de dar experiências, ele mandava estudar. Ele falava, eu não posso transmitir experiência, você tem que aprender por seu próprio esforço. Eu achava um absurdo falar, porque é repressão, ele não pode falar. E durante anos que a gente conviveu, de 70, 76, eu nunca soube quem era ele. A gente fazia especulação, será que ele é o João Amazonas? Será que ele é o Pedro Pomar? Será que ele é fulano, cicrano? A gente achava, não, deve ser o Pedro Pomar, lendo as histórias do partido, mas nunca sabia. E a gente chamava ele veio aqui como Mário, mas como Helena achou que ele era um tio do Mané, parecido, chamava ele de Tio Pim, que era Crispim. Então o nome dele ficou Tio Pim, era só Tio Pim. E ele aparecia assim do nada, ou marcava, daqui tantos meses eu apareço. Às vezes ele dava um ponto em São Paulo, a gente ia, né, e aí circulava lá de carro ou de ônibus, conversando, ia para a beira de uma represa, com a Helena junto, né? E eu só vi o quão ele era importante para mim quando ele morreu. Porque eu fiquei 3 anos assim, abaladíssima, assim. Eu pensava até em ser mulher bomba. Fiquei assim terrível, chorava o tempo inteiro. Foi muito terrível, muito. Como ele morreu e quando? Ele morreu em 16 de dezembro de 76, na casa que ele estava fazendo uma reunião do partido, que foi votado lá que ia ter o processo de crítica à guerrilha do Araguaia como foco, como suicídio coletivo, que eu chamo. E aí o exército cercou, tinha um infiltrado, um cara do Comitê Central que tinha sumido, e o João Amazonas deu contato para ele, porque ele votava com o João. E no começo nem era para o Pedro estar lá, porque eles iam, um dos dois tinha que ir à China falar não sei o quê, agora não lembro. E aí o Pedro, a mulher dele, teve um aneurisma, estava grave, ele não quis ir, quis ficar. Até eu fui para Belém no final de setembro, de mudança, e a última vez que eu vi, ele falou assim para mim, vai ter o Sírio, vai lá e faz uma promessa para minha mulher. Eu falei, mas nós somos ateus. Ele falou, mas nessas horas tudo é válido. Aí eu fui e fiz. E a mulher dele ainda viveu mais 12 anos. E ele que foi. Quando ele morreu, tinha acabado de ser lançado o disco do Chico Buarque, Será que Será? Então essa música, assim, para mim, é a morte do Pedro Pomar. Ela inteirinha. Há pouco tempo eu consegui ouvir de novo. E toda vez que eu ouvia, eu chorava, ia para longe. Agora eu já consegui ouvir melhor, assim. Foi muito marcante. Ele era meu pai, meu guru, meu orientador e tudo. Meu pai nem tem ciúme. Eu conto dele para meu pai. Um dia, quando eu contei a primeira vez, muitos anos depois, né? Contei tudo. Meu pai falou assim para mim, que é o maior pacifista, a pessoa mais calma que eu já vi na vida. Falou, você quer que a gente manda matar esse cara? Eu falei, não, papai, não. Não adianta, não vai trazer ele de volta.
né? É muito forte nessas coisas. E a gente tem que contar, sabe? Por que eu vou esconder isso? Agora eu estive com minha filha lá, fazendo um turnê universitário nos Estados Unidos, mostrando o filme que ela conta a vida da minha outra filha, Helena. E vários professores falam assim, gente, tem que contar mesmo, tem que lembrar, não pode ter vergonha, não pode queimar os diários, os arquivos, né? Não querer machucar um ou outro. Nós somos todos adultos, velhos, dinossauros, vamos nos magoar, né? E cada um conta a sua versão, e daí vem essa diversidade, é rica, é bacana. Né? Vamos falar um pouco de Helena, então, que também é outra pessoa marcante. Quando o Pedro morreu, eu pensei, agora eu nunca mais vou sofrer a morte de ninguém, quando eu comecei a superar o luto. E na época a gente era metida forte, não podia fazer terapia, não podia contar para ninguém. Só o meu marido sabia que eu estava passando, mas ninguém. E a gente foi para a Amazônia para fingir de burguês, fazer um projeto de colonização. Na empresa da minha família. Projeto bem maluco. Assim, eu tenho impressão, para mim, nunca conversamos, mas para mim o Pedro pensou, vai ter abertura política no Brasil, todos vão voltar, isso ele falou. Né? Em 75, 6 ele falou, vai voltar a Brizola, vai voltar todo mundo. Então nós temos que nos preparar. Então eu acho que ele pensou, mandou o filho primeiro para Belém, o Vladimir, depois mandou o Mané. Acho que ele pensou, vou me localizar no meu estado natal, vou organizar um trabalho político como eu acho que deve ser, com a minha turma. Então acho que foi isso que ele pensou. E aí Mané voltou de lá, da primeira incursão, ficou 4 meses lá. Assim, quando a gente chegou, isso é uma private story, mas eu tenho que contar. Quando a gente chegou em São Paulo, eu falei para o Pedro, eu já fiquei 4 anos lá em Londrina, mais 2 em Belo Horizonte, sendo família perfeita. Agora eu quero divorciar. Já pedi N vezes, vocês nunca deixaram. Aí ele falou, me dá um tempo, é a última coisa, eu te peço só um tempo. Aí mandou o Mané 4 meses para longe, me deixou na solitária. Tortura. Só a motorista dele levando ele para os pontos. Aí quando o Mané voltou falando, Belém é o máximo, lá estão discutindo isso, discutindo aquilo, tem um coletivo, coisa que eu nunca tive, de gente experiente. O filho dele, ele é o Pedro Pomar, sim, já tenho certeza, o filho dele está lá, abriu tudo, vamos. Eu falei, eu vou. Eu não vou separar e ficar aqui nessa tortura, eu não vou mesmo, eu vou para lá. E aí ele falou, fui destacado para fazer trabalho na zona rural. Falei, mas não tem nenhuma experiência. Aí eu tive uma ideia, falei, vai lá em Minas então, a gente conversa, meu pai tem fazenda, você vai estagiar na fazenda do meu pai, depois você tem currículo para você arrumar esse emprego. Aí meu pai, quando ele acabou o estágio, a gente foi lá, e meu pai falou, poxa, vem para cá, vem trabalhar aqui, o Manelzinho foi tão incrível, ele ajudou tanto na fazenda. Aí eu falei, papai, a gente quer ir para a Amazônia. Aí ele falou, mas não tem problema, porque a nossa empresa atua na Amazônia há uma década e tem isenção de imposto de renda. E os políticos, as autoridades de lá, ficam só cobrando que a gente tem que implantar um projeto. Não só fazer estrada, hidrelétrica, e ir embora. Então, que a gente tem que, essa isenção, a gente tem que investir num projeto na Amazônia. Nós não temos ninguém para fazer isso. Se vocês toparem, nem perguntou se estão militando, ele queria que eu voltasse. Porque de vez em quando eu ia lá nesse período, meu irmão foi para a militância e minha outra irmã também. Então ele falava, você podia conversar lá de ser um militante cada vez. Eu falava, mas papai, cada um está numa organização. Eu não controlo os outros 2. Então nós entramos nessa política ousada de fazer um trabalho, assim, contando com a burguesia nacional como aliada. E ela topou ser nossa aliada, então por que nós vamos dizer não? Aí eu tinha visto colonização no norte do Paraná e pensei, vamos fazer a mesma coisa, tinha ficado anos estudando isso, vamos fazer isso por lá.
Mas aí voltamos a ser só Mané e eu, sem mais ninguém, porque todos estavam na cadeia mortos. E os de Londrina, a gente não podia mexer no trabalho aqui, que estava lindo. Né, Você estava sempre acompanhando o que acontecia? Não, muito pouco. Muito pouco. De vez em quando eu encontrava Celinha só, que me punha um pouco a par. Muito pouco. Foi só em 78 ou 9 que a Celinha ficou sabendo que eu estava na Amazônia, que tinha minha família, isso tudo. Porque eu convidei ela para ir em Itaipu fazer uma pesquisa dos colonos que iam ser desalojados para ver se levava eles para o nosso projeto. Aí que eu abri para ela o que nós estávamos fazendo. Mas eu não vim mais a Londrina, que eu me lembre, assim, muito pouco. Só fazendo social, sem entrar na organização em si. E aí, o que aconteceu na Amazônia? Ai, tem mais isso também? Podia deixar para outro dia a Amazônia, né? Posso pular um pouco e voltar? Pode, claro. Deixa eu ver como é que eu vou contar isso aí. Assim, nós conseguimos 400 mil hectares de terra para levar 3 mil colonos. Principalmente Mané, porque eu estava incapacitada pelo luto. Fazia muito pouco, só pesquisa de migração nas fronteiras, nada. Eu não punha a mão na massa ali de montar um projeto. Detestava fingir de burguesa, mas eu não podia frequentar os movimentos de esquerda, então era um período complexo. Mas aí quando conseguimos a terra, tudo, o Senado aprovou, graças aos meus calos, que saiu uma matéria no jornal em Brasília, que o Senado não ia aprovar o projeto, que o projeto de colonização Tucumã. Tucumã porque é uma fruta da Amazônia, e Pedro Pomar era uma homenagem a ele, o nome Tucumã. Que esse projeto estava expulsando os índios. E olha, quem fez essa denúncia no Congresso era um cara do PCdoB, Horácio Martins Carvalho, estava montando as primeiras organizações ecologistas. Muito interessante, que eu falava, pô, o cara que eu sei que ele é do partido. Eu já não me considerava mais do partido, mas eu me considerava numa dissidência anti-Amazonas. Não tinha ainda articulação, mas eu estava esperando os caras saírem da cadeia para a gente... E meu irmão organizando, trabalhando nas greves, montando em tempo, apoiando o Lula. Eu já estava identificada com o movimento de São Paulo, anistia, embora eu não pudesse participar. Então, quando a gente consegue essa terra, que eu fui num senador que denunciou, e falei, eu trabalho nesse projeto. Ele falou, você trabalha nada? Eu falei, trabalho sim. Ele falou, deixa eu ver sua mão. Aí minha mão estava cheia de calo, porque eu mexia no jardim, e restava alguns trabalhos manuais, assim. Aí ele falou, vamos amanhã para lá. Aí pegamos um aviãozinho, na manhã seguinte fomos para lá. Ele adorou o projeto e fez passar sem uma propina no Congresso. O senador Passarinho, outros, o pessoal disse, não passa sem propina esse projeto. Vai chegar um momento que vai ter que discutir. E passou sem. O Dirceu Cardoso é o mesmo cara que também leu o discurso de renúncia do Jânio, que não era para ser lido. Então ele já era um doidinho, assim. Aí nós fomos para BH para discutir a implantação do projeto. Aí o pessoal da direção da empresa falou que nós não íamos dirigir, que ia ser os engenheiros. Aí eu falei, estava bom demais para ser verdade, mas é a minha liberação. Agora eu vou para São Paulo para trabalhar no jornal Movimento, fazer política. Aí eu me senti liberada dessa obrigação de fazer um projeto tão audacioso, tão difícil, sem colegas, sem equipe, sem nada. Eu sentia que eu não tinha capacidade. O Mané até achava que tinha, mas ele até continuou trabalhando como assistente, assessor. Mas eu fui para São Paulo já e encontrei a Celinha no Movimento, o Roldão, aí, melhor ano da minha vida, 80, 81, assim, de profissional, de aprender jornal mesmo, jornalismo, com Raimundo Pereira. Foi incrível, pena que fechou o jornal. Eu também escrevia para o jornal do meu irmão em tempo, que era dos trotskistas. Eu navegava nas várias correntes, que eu não me considerava sectária. Eu era muito austera, ascética. Achava que devia viver com o mínimo possível. Eu tinha um pouco de exagero nisso e
A Helena, eu acho que eu maltratei muito, de criar assim uma guerrilheira espartana. Eu acho que eu errei muito na educação dela. Né? Da Petra eu já procurei corrigir. Mas isso eu não vou falar aqui hoje disso aí. Assistam a Helena e depois, quem sabe, um dia eu conto mais detalhes. Como é que surgiu a ideia desse filme? Foi da sua outra Foi filha? dela, só dela. Ela disse que é porque eu sempre falava, fica só passando esse filme na minha cabeça, 10 anos, o que eu podia ter feito, o que eu não devia ter feito, uma obsessão. Eu buscava sair disso de todas as formas, consegui, mas levei 10 anos para começar a sair, para enxergar uma luz. Então, quando fez 6 anos da morte da Helena, eu senti força para fazer uma coisa em memória dela, que vários amigos já tinham sugerido. Então, nós fizemos Centro Cultural Elenco, com K, que era uma homenagem à Helena, e ao Kiko, um primo que tinha acabado de morrer, que era artista, morreu jovem também, com uma doença, não sei se hepatite C ou AIDS ou misturado. Ele era bem artista, era sobrinho da Lígia Clark, super artista. E daí fizemos esse Centro Cultural em São Paulo em homenagem à Helena. E aí fizemos uma pesquisa, para variar, de opinião, com os alunos de 13 a 18 anos da rede pública e particular da Zona Oeste de São Paulo. Foram quase 1000 questionários aplicados pelo fundador do Datafolha, que era amigo nosso, Gustavo Venturi. Aí deu que eles não queriam curso de nada, que a gente ia fazer curso de teatro, curso de dança, curso de música. Deu que eles queriam era bar, boate, danceteria, centro de convivência, queriam só balada. Aí eu falei, vou ter que me render, vou ter que fazer o que eles querem. A gente faz os cursos, mas vamos fazer balada também. E no instante, a Celinha estava no projeto, no instante, o forró, que eu gostava muito, deu só 3% de gosto pelo forró na pesquisa, mas eu falei, não, aí eu vou pôr a música que eu gosto, vamos ver. E aí no instante o forró bombou. Já tinha uns jovens que dançavam forró ali em algumas casas. Então foi muito bom e foi a realização de um sonho que eu tive pouco depois da morte da Helena, quando meu irmão decidiu fechar a nossa editora, que imprimia vários jornais, imprimia os jornais de esquerda todos. Desde 78 que ele foi para São Paulo fazer isso, eu fui em 80, e a gente tinha uma editora lá, né, de livros, jornais e gráfica. Aí com a morte da Helena já estava muito difícil, ele resolveu fechar tudo e eu não ajudava. E quando estava lá, tudo fechado no prédio, que eu ia lá, parecia um cemitério, um horror. Aí eu tive um sonho que eu entrava lá e que de repente de todas as portas saíam jovens, adolescentes. E que eu olhava aquilo e pensava, gente, parece que isso aqui virou um pensionato ou o quê? Parece que eu faço parte, que legal. Aí eu acordei desse sonho, tão assim aquecido meu coração, mas eu esqueci do sonho, deletei. Porque depois eu fui morar na França para esquecer, ficar longe das memórias de onde eu tinha estado com a Helena. E depois eu voltei e fui tentar trabalhar na campanha do Lula e outras coisas. E aí, que quando eu resolvi fazer esse Centro Helena, no dia da inauguração do prédio, que era o prédio da gráfica, que a gente adaptou para fazer Centro Cultural, em Pinheiros. Isso foi 7 de junho de 97, a inauguração do elenco. 7 ou 8 de junho. Aí que eu vi aquela moçada toda, eu lembrei desse sonho. Mas me dava medo, eu falei, eu não sei lidar com adolescente, como é que vai ser? Mas eu fui aprendendo, né? E foi a maior laborterapia para mim. Porque eu tinha que trabalhar dia e noite. Foi muito bom. Foi até 2005.
nesse projeto. Mas aí essa geração foi embora para a faculdade, eu acabei deixando. O projeto terminou, fechou. Aí eu fui trabalhar no governo, Ministério de Direitos Humanos. Save Private Ryan, tentar salvar o Lula quando o Ibope estava mais baixo. Eu não podia fazer nada, mas só de estar em Brasília ali, porque desse e viesse, já fui. Eu tinha aprendido a meditar, então toda manhã eu meditava e para mim isso ajudou a salvar o Lula. Aí depois disso fizemos uma ONG, meu pai, minha mãe, eu e amigos, porque minha mãe descobriu que estava com Parkinson e meu pai queria que eu fosse ficar próxima em Minas. Minha filha estava estudando, a Petra estava estudando fora do país, então eu fiquei mais liberada. Fizemos uma ONG Sertão Brás, que está até no verso da camiseta aqui, ó, que o Tadeu quis pôr bonitinho ele, só porque a gente quis apoiar esse evento tão bacana, né? Então agora com isso nós vamos ter obrigação de abrir um braço da Sertão Brás no Paraná. No começo era para defender a legalização do queijo de leite cru, que é da região nossa lá, vizinha, onde meu pai nasceu e onde eu fui concebida e criada. Que era uma forma de estar perto do meu pai e da minha mãe e fazer uma luta qualquer que o queijo não chegava em São Paulo, porque era ilegal. Depois começamos a defender também o tuk-tuk, que eu conheci no Peru, num retiro de meditação em 2005, quando eu virei vegetariana também. Um retiro de meditação zen, na selva peruana. E daí lá eu vi o tuk-tuk e achei que era ideal para o Brasil. Aqui nós estamos perdendo 30 mil jovens por ano em motocicletas. E lá não morre. Uma pesquisa feita em Lima com tuk-tuks, num ano, uma morte em tuk-tuk. Mesmo assim deve ter sido um caminhão que passou por cima. Porque ele não faz mais de 40 por hora, ele ocupa uma pista, ele é coberto, protege. Enquanto aqui eles levam 4, 5 numa moto, a 1000, sem capacete. Piauí é o recorde mundial de morte por moto. Mas é como diz meu pai, se só escolhe lutas impossíveis. Nem tanto, porque o queijo já tem uma portaria assinada pela Dilma. O Lula assinou uma no governo dele, mas redigiram falsa, não valeu. Enganaram ele. Aí agora a Dilma assinou e está em Minas, lá os burocratas mineiros estão tentando legalizar. E se o Pimentel ganhar, acho que vai ser mais rápido. O tuk-tuk ainda não, mas eu espero que sim. E agora, acho que pela primeira vez na minha vida, assim, eu acho que eu estou fazendo um projeto para atender só a mim. Ou seja, não é que vai atender só a mim, mas é um anseio meu e, assim, os outros gostem ou não, eu quero fazer esse projeto. E já comecei, que é o Laguinho Pensante, que é um think tank para estudar indicadores comparativos da realidade brasileira dentro do país e em relação a outros países, porque eu sinto uma falta enorme dessas informações, então eu quero tê-las. Já que eu tenho, por fundos familiares, como investir, então estamos formando em São Paulo uma redação muito interessante, aproveitando o trabalho que eu faço pessoalmente para minha filha, com a equipe dela que ocupa a mesma casa, para lançar o filme na internet. Então, parte da equipe está concentrada em fazer esse Laguinho Pensante, que é para jogar infográficos, informações, e tem uma equipe do lado também de jovens que vão fazer um tal de Ocupa Copa, num pedaço da casa, para cobrir os agitos da Copa, sem ser chapa branca e sem ser destrutivo, tentar achar um caminho do meio. Qual o link para a internet, para quem quer ver? Laguinho Pensante. Mas o filme, Helena? O filme Helena eu acho que não está disponível. Saiu o DVD ontem. Não, vai ser lançado domingo o DVD, pelo Instituto Moreira Salles. Vai custar R$ 44,90. Mas é a política deles, né? E tem piratas
né? Em São Paulo está cheio de pirata, mas não é minha função recomendar. Já foi vendido no iTunes também um período, passou em cinemas. E como é que é ver essa história? Assim? Na tela. Ah, essa história na tela, eu custei para conseguir ver o filme inteiro. Eu ia perguntar se você conseguiu ver. A primeira versão que eu não consegui ver toda foi em 2012, que a Petra me mostrou. E eu não acompanhei, ela estava no Rio fazendo filme. E eu morando em São Paulo. Eu acompanhei muito pouco, só as entrevistas que ela fez comigo, na Bahia, em Nova York. Até saiu no New York Times ontem falando assim, a mãe com a presença sepulcral. Muita gente acha que eu ainda estou naquele estágio que eu vivi para dar entrevista, porque eu voltei para o momento, embora eu já tivesse superado bastante. As pessoas acham que eu estou naquela postura até hoje. Muitos amigos, até militantes, quando viram o filme, falaram, ai, não pode deixar as pessoas pensarem que você está tão mal, tem que ver que você superou, que você é ativa, atuante, ativista. Né? Eu falei, o filme é da Petra. Mas não me cabe. A única coisa que eu acho ruim no filme é ela falar, me mostrar eu lá com 17 anos, já pensando em guerrilha, atuando num filminho de um amigo. Ela pôs que eu sonhava em beijar a Frank Sinatra. Quando isso aconteceu quando eu tinha 9 anos. Mas o filme é dela. É dela. Ela não quis mudar. Bom, então, para a gente encerrar, se você quiser deixar uma mensagem final. Eu quero agradecer você, adorei seu trabalho, tudo. Vou assistir todos os depoimentos, assisti só uma parte. Adorei o Tadeu. Já fazia tempo que eu queria vir para cá e pesquisar, ir nos arquivos. Mas eu tinha medo de vir sozinha e ficar deprê, porque todo mundo dispersou por motivos uns e outros, né? Essa dispersão foi um pouco triste. E aí foi ótimo que o Tadeu teve essa iniciativa, e você, de congregar e rememoriar, e conhecer a juventude, né, que quer fazer jornal, e me sentir ligada. Assim, e voltar depois de tanto tempo a esse ambiente? Pois é, Londrina que eu nem reconheço. É assim, ainda estou meio em estado de choque, né, muita emoção. O Nilson chorando à toa. É lindo. É lindo. Eu só tenho a agradecer essa redenção que eu estou podendo estar viva para ver do meu país, da minha geração, dos meus amigos e dos amigos dos meus amigos. Né? E ter no Facebook. Não precisa sair de casa. Novas formas de resistência. Para cultivar os amigos, Agora, minha próxima meta é essa, gente. Quem souber fazer infográfico, venha nos ajudar sobre a realidade brasileira. Precisamos juntar profissionais para isso. Ok, muito obrigada. Obrigada. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella,
entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.